Ao longo destes 14 anos ensinando hebraico, algumas pessoas me perguntaram: Jartov, existem expressões de maldição em hebraico? E eu sempre digo que sim, existem, mas nós não utilizamos. Hoje, neste vídeo, você vai conhecer a pior frase, a pior de todas as frases, na minha opinião, e vou mostrar para vocês, com duas palavras apenas. Com certeza vocês não ouviram isso. Duas palavras que você não pode responder a uma pessoa, a qualquer que seja a pessoa, em relação a você. Se uma pessoa te pergunta isso e você responde com essas duas palavras, você está atraindo sobre você mesmo uma maldição terrível. E você também não pode dirigir esta frase para uma outra pessoa, seja essa outra pessoa praticante da Torá ou não. Mas para exemplificar isso, vamos usar a Escritura numa passagem muito interessante. E quando chegar na parte fundamental, calma, porque não é o que parece na tradução. Segunda Reis ou Segundo Reis, capítulo 4, versículo 18 em diante, diz: E o menino cresceu, e certo dia, ao sair para se encontrar com seu pai, que estava com os segadores, ele disse ao seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E o tomou e o levou à sua mãe, e sentou sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me, por favor, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse: Por que vais a ele hoje? Hoje não é dia de lua nova nem Shabat. E ela disse: Shalom. E ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não diminuas o passo, senão quando eu te disser. E ela foi e chegou ao homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu, ele disse a Gehazi, seu moço: Eis ali a Shunamita. Agora corre ao seu encontro e diz-lhe: Estás em paz? Está em paz o teu marido? Está em paz o teu filho? E ela disse: Shalom. E chegou ao homem de Deus, ao monte, e pegou nos seus pés. E Gehazi se aproximou para afastá-la. Porém o homem de Deus disse: Deixa-a, porque a sua alma está amargurada, e o Eterno ocultou de mim e não me fez saber. E ela disse: Porventura pedi ao meu senhor um filho? Eu não pedi que não me iludisses. Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso hoje é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$ 5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. Mas por que ela usou Shalom? Por que será que ela usou Shalom? Se você acha, ou melhor, se você ainda acha que Shalom significa
paz. Segundo a tradução, saiba que esse significado de paz convencionou-se hoje. Convencionou-se. Então você vai ver shalom, 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 paz, a tradução como paz em tudo quanto é lugar. Eu vou te dizer exatamente o significado verdadeiro da palavra shalom. E vou deixar nos comentários aqui um textozinho, você pode baixar, você pode guardar para você, que é uma expressão mais composta. E aqui eu vou mostrar para você o verdadeiro significado. Aí, a partir daí, nós entenderemos qual é a maldição que está com esta palavra baseada em um prefixo. Bom, shalom não significa paz. Shalom significa perfeito, completo, cheio. A palavra shalom era usada quando você completava um copo com algum líquido, não necessariamente água. Podia ser também água, mas não somente água. Quando você pegava um copo e o completava com algum líquido, você tinha um shalom. Você tinha um copo perfeito, um copo completo. Era isso que significava, é isso que sempre significou a palavra shalom. Um praticante da Torá, praticante da lei de Deus, quando perguntado sobre o seu bem-estar, quando ele for perguntado sobre o seu bem-estar, ele deverá responder com essa expressão. Tá? E você vai aprender essas duas expressões para a gente chegar na questão que não se deve fazer. Ele deve responder Tov, Todá, Chov, Todá, ok? Chov, Todá. Bem, obrigado. Simples. Essa é a primeira resposta que deve vir à sua mente, assim como em português. Mas, se você não estiver muito bem, você pode responder. Você pode responder. Espera aí que meu dedo não deslizou. Pode responder dessa forma, tá? Você pode responder Lo kol kartov. Lo kol kartov. Lo kol kartov. מה שלומך? לא כל כך טוב. או מה שלומך? טוב תודה. מה שלומך? טוב תודה. מה שלומך? לא כל כך טוב. Você pode responder dessas duas maneiras, tá? Isso aqui é uma frase completa. A grande questão que se transforma em uma maldição é que se o praticante da Torá, por enquanto eu estou falando em relação ao praticante da Torá, se ele utilizar a palavra shalom, se ele utilizar para responder a essa pergunta, a palavra shalom, para expressar a terceira opção, que em português seria estou mal. Ok? Estou bem, estou mais ou menos, estou mal. Tov tudá, estou bem. Lo kol kartov, estou mais ou menos. A expressão em português seria estou mal. Se ele usar essa expressão, ele teria que usar então a expressão Olha como se desenha duas palavras apenas. Olha a diferença disso aqui.
Essa é a frase que você não deve responder. Eu vou pronunciar só para ensinar. Ani Mushilam. Ani Mushilam. Se ele for responder estou mal, ele vai responder Ani Mushilam. Ok? Então ele teria que usar essa expressão atraindo sobre si uma maldição. Uma maldição. Por quê? Porque Shalom significa perfeito, completo, cheio. Mushilam vem da palavra Shalom. Olha aqui. Olha aqui. Shalom. Isso aqui é um prefixo. Isso aqui é o prefixo. Então a palavra Shalom está aí embutida. Então Mushilam significa vazio, imperfeito. Já está, mas aí não tem problema. Nós usamos essa expressão aqui. Opa, calma. Calma. Eu vou explicar para você exatamente o que está acontecendo aqui. Mas antes de continuar, para a gente definir essa questão, onde está o problema, eu gostaria muito que você, encarecidamente, que você verificasse se já é inscrito no canal, tá? Se não for inscrito, você pode deixar a sua inscrição no final do vídeo e deixar também um like. Não te custará nada e você vai ajudar esse canal e outros canais que eu tenho a evoluir, tá certo? E estou abrindo um novo canal. Em breve eu vou colocar aqui nos próximos vídeos e gostaria muito que vocês fossem lá e dessem esse apoio. Não tem nada a ver com Bíblia, é um canal completamente diferente. E você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que têm interesse nesse assunto e comentar no final, nos comentários. Tenho que aprender hebraico para evitar maldições. Tenho que aprender hebraico para evitar maldições. Você pode escrever no final desse vídeo e agora vamos continuar o nosso assunto e defini-lo. A grande questão para o uso ou não da palavra Shalom na terceira opção de resposta, da expressão Shalom levemente modificada, é a força que a palavra Shalom tem. Essa é a questão. A força da palavra Shalom para o bem é a mesma força da mesma palavra Shalom para o mal. Então, para o praticante da lei de Deus, usar esta força, usar ela, seria o mesmo que dizer: estou praticando tudo ao contrário da lei de Deus. Seria isso, seria o equivalente a isso. Não, porque você não pode olhar a expressão Ani Mushilam com a tradução fraca de acordo com o português, e sim com a origem da palavra. Se essa palavra, ou já que esta palavra tem esta força para o positivo, se você usá-la para o negativo, ela terá uma força proporcional e você vai atrair para si uma maldição. Ok? Então seria: estou praticando tudo ao contrário da lei de Deus, atraindo para o praticante uma maldição. Não tem como um praticante da Torá praticar tudo o contrário da Torá. Isso não existe. É por isso que aquela mulher, mesmo tendo perdido um filho, ela não deixou de ser praticante da Torá. Então ela não poderia usar Ani Mushilam ou expressão semelhante. Entende? Então, para nós, o que nos importa é a força daquela expressão, a força daquela palavra, o que está por detrás, o que ela carrega, qual o significado real e não a tradução da mesma. Então, da mesma forma, se torna maldição, por exemplo, se uma pessoa usar para outra, aqui que mora o grande perigo, uma pessoa usar para uma outra a expressão Atá, exatamente, Atá Mushilam. É a mesma força negativa. Se você usar a expressão Atá Mushilam, você estará
amaldiçoando alguém. Se você, obviamente, não quer isso, nunca, em hipótese alguma, use essa expressão nunca, nem para você e nem para ninguém. Shalom.